Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube. Nós estamos aqui fazendo uma discussão sobre os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. Estamos entrando agora numa fase de discutir, de analisar os principais fatores de risco que a gente não consegue mudar, que independem de uma mudança de comportamento. Vimos que a idade e que a presença de pólipos intestinais e de história prévia de câncer intestinal são fatores de risco para o desenvolvimento de tumores do intestino. Dentre esses fatores, nós temos a presença de doença inflamatória intestinal como um fator de risco bastante importante, bastante relevante para o desenvolvimento do câncer intestinal. O que é a doença inflamatória intestinal? São principalmente duas doenças, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Essas duas doenças levam a um processo inflamatório crônico do intestino e que causam alterações celulares. Essas alterações, essas anormalidades são chamadas de displasia, mas não é necessariamente o câncer em si. Essa displasia pode fazer com que o indivíduo desenvolva câncer com o passar do tempo. Portanto, indivíduos que têm a doença inflamatória intestinal, a retocolite, a doença de Crohn, precisam começar o rastreamento do câncer coloretal antes do que a recomendação para pessoas que não têm essas doenças. Pacientes com história familiar de câncer coloretal ou de pólipos adenomatosos também tem um risco aumentado de desenvolver câncer intestinal. Então, pacientes com parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, com câncer coloretal, têm um risco aumentado de desenvolver o câncer de intestino. Principalmente se esse câncer ocorrer antes dos 45 anos de idade. Portanto, pacientes com esses importantes fatores de risco precisam começar o rastreamento do câncer coloretal antes da idade preconizada para pessoas regularmente, que é os 45 anos de idade. Precisam começar antes dos 45 anos de idade. Existem também síndromes genéticas que estão relacionados com o câncer coloretal e geralmente em mais de um membro da família. Dessas síndromes genéticas, as principais são a síndrome de Lynch, que estão relacionadas não apenas ao desenvolvimento do câncer de intestino, mas também com o desenvolvimento de câncer de mama, útero, ovário, próstata, estômago, dentre outros. Outra síndrome genética importante é a polipose adenomatosa familiar. É uma doença que representa menos de 1% de todos os cânceres intestinais. Na polipose adenomatosa familiar, por volta dos 10, 12 anos de idade, o indivíduo começa a desenvolver centenas, milhares de pólipos intestinais, de maneira que, quando eles não são tratados, por volta dos 40 anos de idade, praticamente todos eles vão ter desenvolvido um câncer intestinal. Uma outra síndrome genética importante, porém bastante rara, é a síndrome de Poyd-Jeghers, em que os pacientes tendem a desenvolver o câncer coloretal numa idade mais jovem. Todas essas síndromes genéticas que eu citei têm genes mutados bastante conhecidos, e essas mutações devem ser pesquisadas principalmente naqueles indivíduos que têm história familiar importante ou que o diagnóstico do câncer coloretal se estabelece numa idade muito abaixo, ou seja, num paciente muito mais jovem do que o habitualmente portador de câncer coloretal. Bem pessoal, hoje nós vimos uma série de fatores de risco que estão fortemente implicados no desenvolvimento do câncer coloretal. Vimos principalmente os fatores relacionados à família, fatores genéticos e fatores relacionados à idade e doença inflamatória intestinal.
que são fatores de risco que são bastante importantes para o desenvolvimento do câncer coloretal. No próximo vídeo, nós vamos iniciar a discussão sobre o rastreamento, prevenção e o diagnóstico do câncer coloretal. Fiquem ligados e até a próxima.